Vamos conversar sobre Jujutsu Kaisen, volume 27 e 28. Como eu disse, eu ia fazer um vídeo só para esses dois volumes, porque já foram lançados, e eu acho desnecessário, depois de muitos meses, fazer um vídeo sobre cada um. Não que eles sejam ruins e que não tenham acontecimentos importantes. Só que eu acho que já depois de tantos meses é um pouco mais difícil, você ainda está em dúvida se deve ou não comprar, ou se você já comprou, né? Como eu disse, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido, eu não vou focar muito em mostrar imagens, vou mostrar uma ou outra mais importante do volume, que é para agilizar, né? Essa capa eu acho muito bonita, que é referente a outra obra, só que eu não vou mentir, eu não lembro o nome. É Bobo Bobo alguma coisa, eu sei que é referência que o Takaba tá fazendo a mesma posição. E é uma capa que eu acho muito bonita, principalmente esse emoji aqui do Kenjaku, tanto que é o símbolo do canal. Uma capa muito top. E tem essa que eu acho ainda mais bonita. Cara, me desculpe, Takaba, mas o Yuta, meu irmão, o Yuta aqui tá um galã da porra. Olha, velho, que capa bonita. Inclusive, tem gente que dizem que se pegar o volume 22, que é o da MAC, e juntar, dá pra fazer uma posição dos dois. Como se o Akutami tivesse pensado nisso. Mas nem fudendo que ele pensou nisso, pô. Isso aqui é só ideia do povo mesmo. Eu não acho que o Akutami ia pensar, não, vou fazer duas capas que se complementem. É verdade que tem muitas capas que são bem semelhantes, mas é isso, semelhantes. Eu não acho que tem nenhuma capa de Jujutsu que é complementar a outra. Mas focando, esse volume 27 é principalmente na luta do Takaba contra o Kenjaku, salvo o comecinho da obra, que é o Hajime vs Sukuna, que é uma luta que eu queria que fosse um pouquinho melhor, um pouco mais longa. Não achei ela ruim, mas podia ter sido bem melhor, porque é a finalização do Hajime. É ele conseguindo o objetivo dele, que é lutar contra o Sukuna. É uma luta curta, é. Eu esperava um pouquinho mais, mas ainda assim é uma boa luta. É uma luta bem mais ágil. E o Raijun simplesmente mostra a técnica dele, que é basicamente se transformar em raio. É o modo turbo. Fãs do Max Steel vão entender. Que ele fica mais ligeiro. Cadeira à parte, é muito mais complexo do que essa habilidade dele. Mas, entre aspas, o golpe dele fica com mais propriedades elétricas, consegue lançar energias e tem visão de raio-x. Tanto que, cara, que arte linda. A do Sukuna aqui, velho. Que porra de arte linda, velho. Cara, estamos com o Sukuna desenho, que é uma maravilha, velho. Forma original do Sukuna revelada. O pica das galáxias. Mas vamos agilizar aqui. E é basicamente isso. No comecinho é o Sukuna vencendo o Hajime, que eu queria dar um espaço a mais, mas não tem como. O volume não foi feito para ele. Aqui ele sendo indo de Vasco. E o foco do volume mais é o Takaba vezes o Kenjaku. Que é uma luta bem estranha. É mais um show de comédia. Eu chamaria de show de comédia. Mas por isso que é boa, pô. É uma luta que foca, é fora do comum. Naquele foco que a gente tá conhecido de padrão shonen. É uma disputa de comédia. Aqui a gente tem o passado do Takaba, que é um negócio que... Cara, vou mentir não, tá? Eu acho, nunca me importei muito com o passado do Takaba não. É um passadozinho interessante, mas eu preferia ver do Kenjaku, que foi um vacilo do autor. A gente não sabe nada do passado do Kenjaku. Isso deixou uns pontos muito negativos da obra. Véio, mas agora essa parte é interessante. O Takaba é monstruoso, velho. A habilidade dele é capaz de matar um espírito amaldiçoado de nível especial, velho. Com um caminhão. Ou seja, o espírito foi pro Isekai. Mas eu vou dar uma agilizada aqui. O foco do volume é isso. Essa luta. Não tem muito o que eu mostrar, cara. Isso aqui você tem que ler para tirar o máximo proveito. Até porque não tem muita ação nessa luta. É mais como fosse um show de comédia. Mas esse quadro tem que ser visto. Esse quadro é dos dois basicamente fazendo show, velho. E é uma referência muito grande que a Akutami fez ao Suguru Geto e o Gojo, pô. Tem um capítulo, uma capa de um capítulo que é os dois, como fosse apresentar um show, velho. E o Akutami fez essa referência aqui. Mas é uma ótima luta, eu gosto bastante, recomendo vocês lerem. Mas vamos ser sinceros que a gente quer ver agora é Sukuna. E no finalzinho do volume a gente tem basicamente todos versus Sukuna. Nesse foco aqui, finalzinho, é focado mais no Higuruma e o Yuji. E no começo do 28 é a finalização dessa primeira parte da luta. Onde o Sukuna diz que o Higuruma, ele é um gênio, pô, porque ele tem um potencial igual ao do Satoru Gojo. E realmente tem o Higuruma em alguns meses já alcançou o nível de grau 1, pô. O bicho é pica, velho. Ele se pá, já chega no especial. Mas aqui é o Sukuna passando rodo. Ele já botou o Yuji de escanteio. Ele menospreza totalmente o Yuji, pô, e isso vai ser a queda dele mais pra frente. E aqui ele brincando com o
Higuruma, pô. E essa cena é bem triste, pô, porque o Yuji vê o Higuruma morrendo aqui, velho. E lembra do Nanami, pô. Essa cena aqui, ó, ele lembra do Nanami, velho. E o Yuji, pô, ele carrega muito peso nas costas dele, velho. É um cara que sofreu, é um dos que mais sofreu aqui nas obras de Shonen, e é ele, pô. E tem caba que não gosta dele. Ah, eu entendo que como protagonista ele deixa de desejar alguns pontos, mas ele não é um mau personagem, pô. Em desenvolvimento psicológico ele é o melhor, pô. Eu até vou fazer um vídeo depois pra provar isso, que o Yuji cresce muito, pô. Mais do que em poder, mas sim como psicológico, velho. Mas vamos ao que interessa. O amaldiçoado versus o rei das maldições. Aqui a gente tem essa cena linda do Yuta usando a expansão do domínio dele, velho. Que é basicamente a expansão daquele cara lá do Fate, que é usar um bocado de habilidade de arma. Cada uma dessas espadas tem uma habilidade que o Yuta já copiou. Ele só não sabe qual é qual, ele só sabe a partir do momento que ele pega na espada. Lá ele. Mas é uma expansão do domínio bem bonita. E o foco nessa parte da luta é o Yuta e o Yuji quebrando a cara do Sukuna. Como o domínio do Yuta ele tem um acerto garantido, ele está usando a técnica da Anjo, que ele deve ter copiado, deve não, copiou na verdade, que dá um acerto crítico no Sukuna. E para o Sukuna evitar isso, ele tem que ocupar 2 dos braços dele com um cesto de Vime 1, cesto de Vime, que é para evitar o acerto garantido, ou seja, tem menos 2 braços. Enquanto isso, o Yuta mete pressão na expansão do domínio e o Yuji dá golpes. Só que a habilidade do Yuji foi revelada nesse volume mesmo, que é acertar a alma. Ele está basicamente tentando separar a alma do Sukuna do Megumi. E é isso, pô. Basicamente toda a luta ao longo dos outros 2 volumes vai ser os caras tentando de tudo tirar a alma do Megumi de lá. E cara, eu não vou ter muito o que mostrar, vou agilizar, vou ser sério. Porque aqui é tudo ação. E como eu disse, como esses volumes já são um pouquinho, não antigos, mas já foram lançados, eu quero só focar mais em algumas imagens, né? Que é muito top essa luta. E essa cena aqui é de cortar o coração, que o Megumi desistiu, pô. O Yuji conseguiu tocar na alma dele, mas o Megumi matou a própria irmã, matou o Sensei. Ele tá na merda, pô. Ele não quer mais voltar. E deu merda por causa disso. O Sukuna passou o corte neles. Aí deu merda, aí acabou tudo. Não, nós temos aqui a mais top dos animes. Ei, bicho, essa aqui, apesar que não é minha personagem feminina favorita da obra, mas ela é pica. E vamos ser sincero, a Maki é gostosa demais, meu irmão. Mas pô, bicho, a mulher é top, velho. Cara, essa cena é muito top. O Yuji aqui todo fudido e a Maki dando um crítico aqui no Sukuna. E é basicamente isso. Como eu disse, eu vou agilizar. Esse volume é pura ação. A partir da agora, gente, é ação, 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 ação. E não acaba mais. E tá muito top por causa disso, pô. São 2 capítulos, 2 ou 1, perdão, da Maki e o Sukuna na trocação firme, com a ajuda do Kukasabe e do Ino, dando um suportezinho, mas sabe que o principal é a Maki. O interessante dessa luta, pô, é porque o Sukuna, ele é a pessoa que mais sentiu interessado, basicamente na luta, foi contra a Maki, porque ela é o completo oposto. Como ela não tem energia amaldiçoada, o Sukuna fica muito interessado nisso, pô. Eu vou até procurar a cena que ele diz... Aqui, ó. Que ele até comenta o que vai ser mais forte: o corpo físico dela ou a feitiçaria de Sukuna. Ou seja, o que é melhor? Você que abandonou tudo ou o Sukuna, né? Que é a primeira vez que ele disse. Deixa eu me ver. Esta é a primeira vez que alguém me faz assumir uma missão. Ou seja, a primeira vez que o Sukuna se põe uma missão. Que é pra ver quem é melhor: eu com minha feitiçaria ou você com seu corpo físico sem feitiço. E o resultado já tá aqui, um fogão negro no meio dos queixos. Ou no meio das costelas. Ai, peste, como é que essa mulher não tá viva ainda? E deu merda. Aí só restou pra quem? O Kuka sabe. Porque essa parte é muito engraçada, teve muito meme, que aqui até os personagens comentam que de classe 1, tem seus especiais, lógico, o Kuka sabe é o mais forte. Porque ele não tem nenhum tipo de técnica especial, nenhum feitiçaria. Não, perdão. Ele não tem nenhum tipo de feitiço em si. Ele tem a ninja amaldiçoada, mas não tem feitiço. E o que ele faz? Ele fez os domínios simples. Ele aprendeu, pô. E ele dominou tanto que ele basicamente consegue um modo automático. Ele estende o domínio dele e ataca tudo que tá no domínio automaticamente. Ele até tem uma lutinha boa pro Sukuna, mas o resultado já sabem, né? Deu ruim. E aqui termina o volume.
com o famoso Miguel, que para quem leu o volume 1 ou assistiu o filme, que eu recomendo, ele é o personagem que aparece lá e nunca mais volta, faz uma aparição ou outra, e aparece aqui no finalzinho para salvar o molequinho aqui que tá sendo o MVP da partida, da luta. Porque ele basicamente tem a habilidade de transporte, que ele tá levando o corpo dos mortos e dos derrotados para longe do Sukuna, né? Mas ele ia de Vasco, mas foi salvo pelo Miguel. Que, vou ser bem sério, a participação do Miguel é curta, mas é interessante. Mas eu preferia que o Akutami tivesse aproveitado um pouco mais, aparecido em outro capítulo, assim, pra gente dar mais um pouco mais de tempo de tela pra ele, né? Ou até mesmo tirado, vou ser bem sério. Miguel é um ótimo personagem que eu gosto, mas a gente vê que o Akutami, ele tem uma decisão meio estranha. Ele gosta de focar em coisas ou em personagens que o público em si já não tem tanto interesse. Mais pra frente vocês vão ver isso. Tem um capítulo inteiro de um assunto que ninguém quis saber e ele fez. E aqui tá a última pesquisa de popularidade, perdão. E o Gojo ganhou de lavada, com mais de 100 mil votos. O Gojo é top. E a única reclamação que eu tenho desse volume é disso. O todo tá em 19º. Como é possível? Mas é isso. Foi um vídeo um pouquinho mais rushado. Como eu disse, são 2 volumes. Eu tinha muita coisa que eu queria falar, mas eu decidi rushar bastante. Porque já são volumes um pouco, já foram lançados há bastante tempo. E como eu disse, o foco é mais a luta. Se você quiser tirar o máximo proveito disso, vá comprar. Facilmente. Principalmente que agora só faltam 2 volumes. E tá chegando o final. Já já a obra termina. Eu agradeço aí quem gostou do vídeo. Dê um like, compartilhe. E a gente vai se vendo no próximo. E ainda vai ter mais vídeos de Jujutsu antes do volume 29. É uma novel, para ser mais exato. Mas já já vocês vão ver. Muito obrigado e até!